Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Dr. Ivan Pacheco, médico da Federação Gaúcha de Futebol e integrante de muitas comissões aí de sul-americana, de controle de antidopagem também, do COB, né? E do COI também. O ADA, ABCD. Então... Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Uma autoridade em controle de dopagem. Pronto, né? Além de médico da Federação Gaúcha de Futebol. Mas depois o doutor fala também das suas múltiplas atividades. Nós estávamos falando com o Everton Cury e com o Alexandre Maia. Everton Cury, que todo mundo conhece, é vice-campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo. Não, vice não. Não sou vice-campeão pelo Novo Hamburgo. Vice-campeão, vice-presidente de futebol, campeão gaúcho. Agora que eu abreviei demais. Abreviei demais o doutor. Então, vice-presidente de futebol, campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo. E o Alexandre Maia, do multicampeão, que é conselheiro do Grêmio. Nós estávamos falando do tamanho do dano de um micro vírus. Qual é o tamanho do vírus e o tamanho do dano desse bicho? Doutor Ivan, boa noite. Boa noite para vocês, boa noite aos telespectadores. Um vírus tem em média, o vírus tem em média 7 nânons, que um nânon é 1 milímetro dividido por 1 milhão. É uma coisa inimaginável. Impossível de se imaginar. E um vírus tem 7... Em média, 7 nânons. E 7 nânons? Não, 1 nânon é 1 milímetro dividido por 1 milhão. É 1 milímetro dividido por 1 milhão. É uma milionésima parte de 1 milhão. E está causando esse pavor todo aí. Que, aliás, depois de todos os boatos espalhados e absurdos que a gente ouviu, e depoimentos de quem mora na Itália, que é brasileiro, e de especialistas de todas as áreas, de leigos que dão palpite e tal, se chegou à conclusão que tem que realmente ter um controle absurdo, né? De não ir a supermercado. Aliás, o que é o supermercado? Hoje eu fui à tarde, filas enormes e as prateleiras sendo repostas assim, ó, bem timidamente, porque coloca e já termina. Coloca e já termina. Mas aí eu acho que assim, ó, é uma falta de empatia. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, telespectadores. É uma falta de empatia do ser humano que está pensando só em si. Tem que saber que o rapaz que está do teu lado na fila, que a pessoa que está atrás de ti está querendo a mesma coisa. Né? Vai dar briga no supermercado, pode escrever. Eu acho, eu vou dar... O doutor tem muito mais condição de falar isso que a gente, disso, evidentemente. Embora seja ortopedista, tem um rapaz aí que diz nas redes sociais que ele é ortopedista, não entende nada, mas... Não, entende muito, tratou da minha mãe com o maior carinho do mundo. Mas, obviamente, quando começou isso, eu fui me cercar dos especialistas na área, inclusive a minha irmã, que é especialista em vigilância sanitária, é sanitarista e tal. Mas, enfim, assim, essas epidemias por vírus, se sabe que não tem controle, né? Por quê? Porque um vírus hoje atravessa o mundo em 24 horas sem o portador do vírus saber que tem o vírus. Perfeito. Então, não existe como controlar com que os vírus se disseminem hoje, né? Quando a China começou a detectar que tinham pessoas com um novo tipo de pneumonia, que nem se sabia o que era, porque não se sabia que existia essa nova cepa, esse novo tipo de coronavírus. O coronavírus a família coronavírus já se sabe que existe desde 1960. Esse novo coronavírus, quando o pessoal começou a notar que tinha um novo tipo de pneumonia e tal, ele já tinha saído da China. Né? Ele já tinha saído da China. E o problema da Itália, tem alguns problemas. Todo mundo diz, mas a Itália demorou, não sei o quê. A Itália levou um tiro e nem sabe de que lado veio, porque a Itália recebe milhões de turistas toda hora. É a principal fonte de renda da Itália é o turismo. Quando o pessoal da China descobriu o que era, o vírus provavelmente já estava dentro da Itália. Claro. Então, e uma outra coisa, no norte da Itália, a população é muito idosa, que são... Isso é uma coisa, eu acho que essa corrida e essa histeria, entre aspas, é muito por falta de informação e muita gente quer ser o portador da notícia pior possível, quer ser o arauto do apocalipse, como eu digo, né? O que acontece? Se sabe que nas pessoas mais idosas, principalmente acima de 80 anos, a letalidade é maior. Mas por que isso?
Porque normalmente as pessoas com mais idade têm alguns problemas de saúde, alguns problemas crônicos, que quando pegam uma virose, pode ser influenza, pode ser outro tipo de coronavírus, essas condições deles se complicam. Doutor, se eu tiver gripado hoje, eu tomo o meu Resfenol, chutar um remédio aqui qualquer, tomo o meu remedinho ou espero para ver se eu vou ter mais febre para ver se não é coronavírus? Não, toma. Sabe o que é? As pessoas que estão assistindo não sabem. Não, toma porque, inclusive assim, o remédio que tira a febre, ele não tira a positividade do teste. Ah, sim. Não vai influenciar em nada. Não vai influenciar. Né? Até porque o teste ainda tem alguns problemas, eles têm alguns falsos negativos. Né? O teste não é 100% confiável ainda. Tem que fazer mais de uma vez. Né? Mas então, assim, ó, essa questão, não é que tenha que negligenciar o problema, não é isso, mas as pessoas não precisam ficar histéricas, primeiro, porque assim, e a questão da idade que eu estava falando, já estava esquecendo, ela está muito ligada a comorbidades, a problemas que as pessoas têm. Então, eu posso ter uma pessoa de 30 anos no grupo de risco. Se essa pessoa tem uma doença cardíaca que pode complicar com a presença do vírus, ela está no grupo de risco. Né? Tanto que, se vocês forem ver no relatório da OMS, que eu vi ontem de noite, 60% das mortes que já aconteceram no mundo por coronavírus, 60% das pessoas tinham um problema cardíaco associado. Então, a condição cardíaca da pessoa é uma coisa importante. E pessoas de meia idade ou jovens, né? Pessoas de meia idade como nós, que não têm problemas crônicos de saúde, muito provavelmente, mas muito provavelmente mesmo, se forem contaminados com o vírus, vão ter uma febre por uns dias, tosse, um pouco de catarro. Como uma gripe comum. Vão ser tratados em casa, exatamente. Como uma gripe comum. E depois de 10, 14 dias, vão criar imunidade, inclusive. Certo. Doutor, até vou aproveitar a sua presença aqui para fazer uma pergunta. O que me parece como leigo, é que o grande problema do coronavírus é a facilidade com que ele infecta as pessoas. Mas ele não passa de uma gripe semelhante às demais. Aí é que reside o problema. Por que os governos do mundo inteiro se preocupam com o coronavírus? Justamente pela facilidade de transmissão. Porque se começa a transmitir para a população em um número muito grande, num tempo muito curto, num espaço de tempo muito curto, isso sobrecarrega os sistemas de saúde dos países. Exatamente. Essa é a preocupação. Então, as medidas que os governos todos estão tomando, e o Brasil está tomando as medidas que são cabíveis na epidemiologia. Eles não estão fazendo nada de forma diferente. O que eles estão fazendo? Eles estão tentando disseminar ao longo do tempo a transmissão para que as pessoas que precisem de leitos, as pessoas que tenham a forma grave, para que o sistema absorva a demanda. Que tenham em tempos diferentes. Perfeito. Né? Para que haja condição de dar atenção a todos. Se eu tenho 50 leitos de UTI e tiver 200 pessoas que precisam de leitos de UTI, que sejam em tempos diferentes. Perfeito. Exatamente. Para que eu não tenha que tirar uma para colocar outra. Em algumas regiões do país, boa noite, Reg, doutor Ivan Cury, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E no caso específico do Rio Grande do Sul, doutor, pegando esse gancho, o Rio Grande do Sul é um estado que enfrenta um inverno rigoroso, muitas vezes bastante rigoroso, e ele já convive com unidades de saúde de baixa e média complexidade, hospitalares, etc., UTIs lotadas no período de inverno. Não, porque os problemas respiratórios incidem mais nessa época. Então, nós já temos uma situação que já é uma situação de ocupação limite. Esse é um problema porque a família coronavírus... Como é que faz agora, né? É um vírus de vias aéreas. Então, a gente naturalmente já tem uma piora das condições. Por exemplo, os asmáticos, né, no inverno, né, muitos deles pioram a sua condição. Então, se botar o coronavírus em cima ainda, né, assim, pode atingir, vira um risco. Sim, Por isso que às vezes as pessoas fazem uma confusão, né? As pessoas acham que, bom, amanhã todo mundo vai estar infectado por esse vírus e eu não vou poder ir para o mercado. Não é essa questão, é uma questão de saúde pública anterior para dosar a ocupação do sistema. E pior ainda, as pessoas, eu converso com as pessoas vêm me perguntar coisa, até embora eu não seja infectologista, mas eu fui me cercar de informações, inclusive na última semana, por causa da federação, eu liguei 300 vezes para 2 infectologistas, meus conhecidos, e perguntava toda hora, tem boletim novo, tem não sei o quê, ligava para minha irmã lá e tal.
as pessoas estão falando como se elas pegassem o vírus e fossem morrer. As pessoas estão assustadas. Estão assustadas mesmo, né? Então, assim, não é negligenciar, eu vou repetir, né? Porque senão depois vão dizer que estou negligenciando a doença. Não é isso. Nós temos que entender que vai aumentar bastante o número nas próximas semanas, né? Hoje de manhã eu estava vendo um boletim do Rio de Janeiro, eles têm 25 casos, né? E já tem casos que foram contaminados na comunidade, que isso é um problema. Comunitários, né? Os casos comunitários. E em epidemiologia existe um fator multiplicador conforme a velocidade de disseminação do vírus. O fator deles agora é 10. Isso significa que 25 casos, na semana que vem vai ter 250. Na outra semana, 2.500. Na outra semana, 25 mil casos. Então, é provável que o Rio de Janeiro, em 3 semanas, de 25 passe para 25 mil casos. Inclusive, ontem eu assisti à noite na TV, era um professor, eu acho que inclusive ligado, eu vou mentir, talvez Fundação Getúlio Vargas, mas o critério era bastante técnico. Ele disse que a projeção que eles tinham é de que em 30 dias no Brasil nós teríamos casos positivos variando entre 1.100 e 1.500, ou seja, uma média de 1.300 casos de pacientes. E provavelmente mais até. E em 60 dias sairia de 1.300 para 173 mil. Eu fiquei assim, pasmado com um crescimento que não é nem geométrico. E quando é que vai se aplacar isso? Mas é porque isso tem faz uma curva, né? Abril e maio, provavelmente, né? Eu acredito que o primeiro semestre... Porque nós temos, desde o aparecimento que foi em dezembro, lá na China, agora que a China está começando a ter uma queda acentuada na curva. Nessa curva. Então, são 5 meses quase. E o que a China fez exatamente de mais eficaz? A China cercou a região infectada. Né? Conseguiu dentro do país deles, detectar certinho. Mas saiu muita gente. Pois é. Por que o Brasil ainda está permitindo voos, mesmo que internos? Por exemplo, hoje se especulou que o Renato estaria no Rio. Então, o Renato já sabia da decisão da federação. Agora, como dizem uns amigos meus, na China é muito fácil, né? Eles chegam na tua casa e tu não vai sair de casa e não vai sair. E a pessoa obedece. E eles têm um controle total, né? E nós temos que analisar que na China nós estamos falando em 2 bilhões de habitantes. Aqui nós temos 10% disso, né? E até pelo regime, né? Eu estou dizendo que agora o que tem mais é o poder econômico. O regime e a cultura, né? Porque lá o governo manda e eles obedecem. Claro. E na Itália é proibido sair de casa. Hoje entrevistei o Diogo Rimoli, direto lá da Itália, e é um controle rigoroso. E se não fizer isso, espalha, né? Vai espalhar. Vai. Nós temos, aqui no Rio Grande do Sul, até ontem tinham 4 casos. Um colega meu que é infectologista do Hospital de Clínicas disse, olha, provavelmente hoje vai confirmar o 5º caso. Hoje são 8 já. 8. Mas isso ontem. E tinha, no último boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, tinham 81 suspeitos. O governo anunciou durante a apresentação do Conexão aqui, mais 3 são 11 agora no Rio Grande do Sul. E hoje já eram 179 suspeitos hoje. No Brasil todos são 230 casos já. Mas assim, a expectativa é que nos próximos dias isso duplique e triplique. Né? Porque desses 80 suspeitos, provavelmente 10, 15 vão... Sei lá, chutei um número, mas vão se confirmar. Muitos não vão se confirmar, né? Mas... Um suspeito era o presidente do Inter. O vírus já está circulando no nosso meio. Sem dúvida, sem dúvida. E depois tem o seguinte, mesmo ficando em casa, né? Tu tem a tua família. É uma tendência lógica que vai acontecer. Uma contaminação de familiar, né? Eu acho que a preocupação maior, como eu falei assim, nas pessoas de meia idade, sadias ou pessoas jovens... Não é quanto à letalidade, porque provavelmente, muito provavelmente, medicina às vezes 2 mais 2 é 4,5, esse que é o problema, né? Sim. Mas muito provavelmente vai passar assim, por uma doença respiratória, em alguns dias vão estar curados. Tanto que a maioria das pessoas, de casos leves, são tratados em casa, né? Mas o cuidado maior que a gente tem que ter é com a comunidade total para não disseminar isso e evitar exatamente o grupo de risco, né? Porque assim como eu sou saudável, eu posso ter um amigo meu diabético, grave,
cardiopata, com insuficiência renal, Uma quem faz hipertensão mais diálise, grave, né? quem faz diálise, por exemplo, tem problema. Os fumantes pesados que têm bronquites. E ambientes fechados como nós, por exemplo. Sim. Eu fico 5 horas num estúdio junto com meia dúzia de marmanjo lá. Isso é um dos problemas que os problema. países, quando tem em épocas frias, em invernos, enfrentam. Né? Então, não é só porque o ambiente, o ar frio piora as doenças respiratórias, é porque as pessoas vivem em ambientes fechados. Sabe que eu em função de tudo isso aí que está acontecendo, eu estou sábado no shopping center lá em Novo Hamburgo, e o shopping center tinha um movimento bem considerável. Eu parei para pensar, eu digo, olha, nenhuma partida do Campeonato Gaúcho nesse domingo, exceto talvez as que envolvam a dupla Grenal, lá no Passo da Areia, nem me passou pela cabeça que poderia ter mais do que 2 ou 3 mil pessoas, a céu aberto. Eu digo, mas esse shopping center está funcionando aqui, deve ter no mínimo 3 mil pessoas, foi na hora do almoço, eu até fui almoçar lá, no mínimo umas 3 mil pessoas num ambiente fechado com ar-condicionado. Isso aqui está muito mais propício a disseminar o vírus do que o futebol amanhã. Até porque no Campeonato Gaúcho, tirando raras exceções aí no interior, as partidas são assistidas por testemunhas. Por testemunhas. Nós temos 200, temos 300, temos 100 e pouco. Mas tem que parar o campeonato. Não, eu não estou dizendo, não estou com isso querendo dizer que está errada a ideia. Se cada um tem que fazer a sua parte. Mas Só que eu não estou entendendo por que vai haver treino. Aí é que está. Isso foi uma das questões. Agora eu vou dar o meu testemunho da reunião que teve. Aliás, sexta-feira nós tivemos uma reunião na federação e se optou na sexta-feira, de acordo com os boletins que nós tínhamos, né, se optou por tirar a torcida do campo, né, porque ainda nós não tínhamos fez tudo certo. Nós não tínhamos um alerta ainda tão grande para que os jogos não tivessem jogos, não se realizassem. Então nós tivemos jogos, mas o jogo do São José e Inter era uma preocupação porque ia lotar o estádio. O jogo do Brasil de Pelotas provavelmente ia lotar o estádio contra o Ipiranga de Erechim. E hoje a gente optou por interromper o campeonato temporariamente. Não sei se não vai terminar por aí o negócio, porque nas próximas semanas vai haver um aumento da disseminação do vírus. Mas eu acho que foi uma medida correta, até preventiva. Exatamente. 15 dias até para que o pessoal consiga digerir o que está acontecendo também. Não, né? e qual é o grande problema, assim, como eu falei... Já nos chamam de alienados. Mas é que eles abobados estão jogando bola e está a população morrendo. É o que o povo ia dizer. Eu falei na reunião lá que nós não podemos, por exemplo... deixar entrar nos estádios só a população de baixo risco. Eu não vou dizer para uma pessoa de 80 anos não ir para um estádio. Nós não podemos. Então tira todo mundo. Não dá para estratificar, né? Exatamente. Ou tem futebol ou não tem. Né? Não há condições para aglomerar as pessoas. Eu mesmo comprei... Perde o sentido de ter o futebol, né? Porque futebol sem público não tem sentido. Agora foi o que eu falei na reunião hoje lá. Não tem sentido parar o campeonato se os treinos continuarem. Né? Porque a preocupação com os atletas existe, tem que ter essa preocupação, mas assim... Senão o Musto já bota a boca de novo. Se um atleta entrar no vestiário e for portador do vírus... É o que basta. Ele vai infectar todo mundo, provavelmente. Então, é só nos jogos que se transmite? Não. É nos treinos também. Outra coisa, se os jogadores têm essa preocupação, eles devem ficar mais em casa, né? Diminuir a ida aos shoppings, diminuir a ida às igrejas... Diminuir a ida a cinema, a praia, noite, sei lá. Que é tudo igreja? Que é tudo, doutor, que é tudo que eles não vão fazer. Vão funcionar, não? Pois aí tem uma preocupação, né? Que é tudo que eles não vão fazer. É tudo que eles não vão fazer. Então, porque assim, a maioria vai chegar lá, o pastor da igreja vai dizer para eles, olha aqui, ó, a igreja que nós vamos ter o paninho sagrado com essa água abençoada, vocês vão pagar 50 pila para isso, porque isso aí vai proteger vocês do coronavírus. E eles vão acreditar. Eu não quero falar especificamente de um lugar e outro, por isso que eu citei vários, mas assim, pela lógica, se não pode jogar e não pode treinar, também não pode sair de casa para se cuidar. Evidente. Né? Mas alguns clubes eu acho que vão continuar treinando. Né? A Espanha, por exemplo, a Espanha suspendeu os jogos e lançou uma nota, um manifesto que orienta os jogadores a treinar em casa. A fazer seus treinamentos em casa. Mas, doutor, qual é o sentido de manter um treinamento que vão treinar lá? Vai fazer um coletivo, é 11 contra 11. Tem mais os atletas da categoria de base, eventualmente, que vem completar. Esses estão liberados. Não, esses estão liberados. Mas eu estou dizendo, o grupo principal normalmente tem 30 atletas, pelo menos.
Num jogo de futebol, tu envolve outros tantos. Qual é a diferença que tem entre fazer um jogo de portões fechados e manter o treinamento? Eu acho que o risco continua acho que é a mesmo. presença da imprensa maior. E só para terminar, só um detalhe. Hoje eu participei de um programa ao meio-dia na TV lá de Novo Hamburgo e tinha o Diego, zagueiro do Aimoré. O Aimoré suspendeu os treinos até a segunda ordem. Os que tem 15 dias estão suspensos. Quer dizer, se porventura o campeonato voltar, a condição física deles vai ficar bem aquém da condição física dos que mantiverem treinamento, né? Mas eu queria ponderar uma diferença em relação à conduta de Internacional e Grêmio, porque eles não estão submetidos ao mesmo calendário do Aimoré, do Novo Hamburgo, do Ipiranga, etc. É importante que se diga isso porque... Tem um anúncio dia 21 da Comebol que nós já sabemos qual é. Não, mas vai continuar parado. Não, eu não tenho a bola de cristal que tu tens, né? E a tua de fato, às vezes, funciona bem, inclusive, né? eu vi agora no final de semana que eu errei de novo. Pode ser. Agora eu quero dizer o seguinte... Terminou de dizer que a tua funciona bem? Exatamente. Agora, quem está dirigindo o Grêmio Internacional não tem. Porque assim, a Comebol já tomou as decisões mais estúpidas e absurdas que se possam imaginar. E nós estamos falando da mesma Comebol, não mudou, as coisas não mudaram na Comebol, né? Então assim, vamos devagar, porque o que acontece? Se daqui a 2 semanas a Comebol decide que vão jogar a Libertadores de portão fechado, como é que o Grêmio Internacional vai enfrentar seus adversários em condição física? Mas isso é um problema que precisa ser enfrentado. E outra coisa é o seguinte, o jogo de futebol é um evento. Ele não reúne só os jogadores que vão a campo, ele reúne todo o staff dos 2 clubes, ele reúne, enfim, todo um aparato de segurança, de comunicação, de televisão, de rádio, de internet, etc, etc. Um jogo de portão fechado talvez envolva de 200 a 300 pessoas na arena ou no Beira-Rio, né? Agora, o que acontece assim, depende dos protocolos também que se estabelecem. Assim, em treino físico, talvez tu consiga fracionar, dividir horários e tal, não lotar um vestiário inteiro, enfim, medir a febre do cara na entrada, enfim, se acautelar num conjunto de cuidados de higiene e tal. Isso foi discutido na reunião hoje também. Agora, é melhor que não se faça. Agora, o problema, como que não se faça se pode ter uma competição daqui a 10, 12 dias? Mas não vai acontecer, porque analisa, por exemplo, a Argentina e o Chile e a Colômbia fecharam fronteiras até 5 de abril. E a Argentina está jogando seu campeonato. Pois é. Mas assim, e aí, quer dizer, se não vai, como é que o adversário vai entrar lá para jogar? Mas dentro disso, assim, o presidente Romildo, hoje de manhã, falou sobre isso. Olha, o Grêmio vai precisar continuar os treinos e tal. Então, o que o Grêmio pode fazer, né, é minimizar os riscos. Exato. Né? Minorar, o que ele tem que fazer? Tem que ir lá e dizer para os atletas, olha, vocês procurem transitar só entre a sua casa, temporariamente, e o estádio. Para não trazer o vírus aqui para dentro. Avisem seus familiares para não procurar transitar em locais sem necessidade, né? Em locais de grandes aglomerações. Lavem bem as mãos. Aquelas coisas, aquelas medidas que a gente tem que tomar, né? Não toma chimarrão com outras pessoas temporariamente. Eu ouvia ele falando exatamente isso numa entrevista vindo para cá, dizendo que o Grêmio vai criar um protocolo. Claro, mas eu acho que está certo isso. Eu acho louvável a preocupação deles porque é exatamente isso. O Grêmio, o Inter, como eles têm eles estão no meio de uma competição e daqui a pouco a Comebol pode dizer, olha, nós vamos voltar a jogar. Eu acho que não vai acontecer isso. Eu também acho que não vai. Acho que não vai acontecer isso, mas é uma possibilidade e isso é que nem mais ou menos parada cardíaca, né? Tomara que não aconteça, mas a gente tem que estar preparado. Exatamente. Verdade. Né? Às 8 horas agora tem um jogo em Campinas, que é Ponte Preta e Guarani. É o derby. Só que é o último, né? Agora, é o saideiro. Mas é com torcida, né? Mas no interior era com torcida, agora não sei se no cabimento. Sem torcida. É inacreditável. Mas não tem sem torcida. O que fizeram em São Paulo no final Ridículo. de semana. É inacreditável. Em Osasco, a meia hora de São Paulo. Tu podia jogar com torcida. Dentro de São Paulo, não. Daqui a pouco eu estou lá em São Paulo, eu moro em São Paulo e quero assistir o jogo. Por um motivo, seja qual for. Eu pego o meu carro e vou para Osasco. Para Osasco, pega o trem. Limeira, uma hora e meia. Limeira, uma hora e meia. A nossa federação cancelou todas as competições. Perfeito. Eu acho que a decisão feminino, sub-20, todas as competições. Para que correr risco? Eu acho que está perfeito. Outra coisa, eu não precisaria explicar o que eu já expliquei e já disse. No domingo de manhã, comentando o jogo do Grêmio, terminou a entrevista do Renato, eu critiquei duramente o Renato, porque eu achei um oportunismo de 5ª categoria. Não precisava ter falado aquilo de greve, já sabendo que ia parar o campeonato. Ele já sabia. Não sei se estava no Rio hoje, estava tomando sol lá, jogando futebol, eu estava aqui, não sei, não fico guiando os passos do Renato.
Agora, se ele saiu daqui para ir para o Rio, é pior ainda, né? Mais contradição ainda. Agora, o que aconteceu depois foi até o presidente Romildo hoje adverti-lo publicamente em entrevistas de rádio, dizendo que era uma coisa desnecessária, entrevista sem sentido. Mas, obviamente, engenheiro de obra pronta. Tudo já estava parando. A federação já tinha fechado os portões, já tinha uma reunião marcada, já estava bem desenhadinho. O indicativo era fortíssimo. Deus o livre, tudo está parando, as pessoas não estão saindo de casa. Né? Não, e se a federação... Então, eu achei aquilo... E se a federação... Assim como o Musto, né? Pelo amor de Deus. O Musto é argentino. Na Argentina estão jogando o seu Musto, seu D'Alessandro. Na Argentina estão jogando com campos fechados, com estádios fechados. E se a federação não tivesse tomado essa atitude, provavelmente ia ser forçada a tomar essa atitude por decisão judicial. Porque na sexta-feira da semana passada, o Ministério Público do Ceará entrou com uma liminar e foi concedida essa liminar para que a Federação Cearense tivesse que parar com o campeonato lá. Perfeito. Então, e isso ia se multiplicar no país todo. Bom, para alegrar vocês aqui, vocês vão tomar um cafezinho, porque vão ficar em casa bastante agora, olhando para essa lata, vão se apaixonar ainda mais pelo Requito. Eu quero saber se tem marca esse café aqui. Obrigado, muito obrigado. Não, ainda não, mas tá aí. Não tem marca esse café aí, olha aqui, pô. Para curtir lá as manhãs em casa, agora, no cativeiro. E eu, particularmente, só tomo em canecão, fico muito lisonjeado. Muito obrigado. Bacana o presente. Merecido. Sabe o que eu quero falar aqui de uma campanha que é altamente meritória e mesmo nessa crise toda que o mundo está vivendo, a gente tem que se preocupar com o próximo e ser cada vez mais solidário. Está aqui, ó. É vaquinha.com.br, está ali, ó, todos os detalhes no vídeo, todos pelo Breno. Eu conheci hoje a figura lá, gravei um vídeo com o pai e com a mãe para as redes sociais, autorizei a usar a minha imagem porque der e vier aí. Não vale muito a minha imagem, mas alguma coisa a gente arrecada. Então vamos unir esforços aí para ajudar o Breno aí, para que ele volte a ser um menino feliz, né? Ele tem um problema seríssimo, se você pesquisar você vai encontrar, eu não vou entrar toda vez em detalhes, porque senão... mas todos, hashtag todos pelo Breno. Então, tá aqui, ó, um guri querido, né? Irrequieto, cheio de vida, mas precisando de um tratamento caríssimo, né? Vou mostrar de novo aqui. Ó, hashtag todos pelo Breno. Estou mostrando de novo aí para que se grave bem. Né? A gente não consegue ajudar todas as campanhas, tem muitas correndo em paralelo, mas sempre que possível a gente ajuda aqui. Doutor, essa história de não sair de casa, o senhor disse, ó, faça o mínimo, né? E receber pessoas em casa também é complicado. Sim. Tem que saber se está voltando de viagem. Ah, minha amiga voltou de viagem, vem aqui tomar um chimarrão. Não. Vá para o raio. Deixa a tia ficar em casa. Fica lá e no teu quarto sozinho ainda, nem perto dos teus parentes. Nós temos assim, ó, se vocês forem no site da Secretaria da Saúde, lá tem um plano de contingência que já foi feito lá em janeiro. E ali tem, dentro da epidemiologia, tem os quatro níveis que se adotam nessas situações. E nós estamos no nível 1 ainda, que é o nível de alerta. Não é o nível... ninguém vai obrigar as pessoas a ficarem em casa, né? Mas se as pessoas puderem evitar grandes aglomerados, isso ajuda muito em diminuir a disseminação do vírus. Às vezes a gente tem que fazer algumas críticas, porque diz assim, olha, não pode ter jogo com torcida. Aí, sábado, teve na Padre Chagas, a noite de St. Patrick, que a minha filha queria ir, não foi. Acabou saindo? Saindo. De manhã no rádio, a cada 5 minutos era uma informação diferente. Ia ter, depois não ia ter. Mas depois... é 17, né? Diz que 6 da manhã ainda tinha 2 mil pessoas lá. Então. E o pessoal domingo na manifestação, que era para não ir, que o próprio presidente pediu para que não fossem, e ele mesmo participou. Mas de qualquer ele forma, participou e depois comemorou. Eu não vou nem entrar nesse assunto, mas vou seguir na pauta do doutor mas de ali, qualquer até forma me, assim, ó, me incomodar. Os governos ainda... Estão brincando. Não é que estão brincando. Eu acho que o Ministério da Saúde, a nossa secretaria aqui, eu não sei das outras... Agiram rápido. Estão tomando as medidas que são
necessárias para cada momento, porque muda todos os dias isso. Se cada dia vai duplicar o número, então cada dia vai se tomar uma atitude diferente. Né? Então eles estão atentos, eles fazem reuniões toda hora. Reação, né, exatamente. Não pode entrar em pânico também, né? E não pode botar a carroça na frente dos bois. Não adianta eu dizer assim, ó, todo mundo confinado dentro de casa, se tiver 5 casos no estado. Né? É uma medida drástica, em demasia, para 5 casos. Mas conforme for aumentando, sim, as recomendações podem ser cada vez mais incisivas. Eu não ouvi notícia, as 3 são de Porto Alegre, as últimas 3? Uma de Caxias. Uma de Campo Bom, uma de Caxias. Não, tinha mas 2 daqui. Até 8 tinha essa de Caxias, tinha de Campo Bom e 5 casos até em 8 Porto Alegre. sim, 11 já é novidade. Tem 2 em Caxias, 1 em Campo Bom e 5 em Porto Alegre. Tem mais 3, os últimos 3 O de são Campo Porto Bom Alegre. já está praticamente saindo. Não, já está trabalhando. Esse aí está curado. Esse tá. O alemão é forte. Não é para o pessoal de casa achar que nós estamos nessa tranquilidade aqui, porque nós estamos em Canoas e em Canoas não tem ainda. Está todo mundo aqui em alerta, né? Falando sério, né? Porque o assunto é sério mesmo, né? É difícil de tratar. Enfim. Tá, doutor, e quem faz academia, por exemplo? Eu que agora resolvi virar forte para combater. Eu ia dizer que não era o teu caso, né? Combater esses vírus todos. Depois das fotos que tu publicaste durante o verão, tu precisa fazer academia mesmo, né, velho? Que vexame, né? Mas que barbaridade. Não, tem que ter coragem. Não. Agora, homem... Eu não tenho a coragem que tu tens, né? Porque... Homem feio, sem coragem, não arruma mulher bonita. Isso é verdade. Não, o cara já tem, né? Mas a tese é o seguinte, né? Do Ale Oliveira, né? Que é o seguinte, que quando o vídeo é ruim, o áudio tem que ser bom, né? E sempre foi. Mas a barriga tá aí. O vídeo, a carinha é meio cansada, como diria um colega meu, né? Mas o áudio é bom. Eu tenho um amigo que é feio e casou com uma mulher muito bonita. O áudio é bom. E ele disse para mim o seguinte, ele disse, mas sabe o que ele me disse? Ele disse, Everton, presta atenção numa realidade. Tu dificilmente vai ver um casal que os dois são bonitos. Vai ver 2 mais ou menos. Eu sou mal desenhado, eu não sou feio. Quando ela é muito bonita, ela vai ter um feio do lado dela. E quando ele for muito bonitão, ele vai ter uma feia do lado dele. Eu digo porque ele diz, porque nós, feio que nem eu, nós só temos uma chance. É ter um bico doce, dizer. É desenvolver a lábia. Coisa que os bonitões não precisam fazer. Então... Um dia um gaiato me disse que o meu santo era forte. Eu vou ter que ir num psiquiatra, então, porque a minha esposa é muito bonita. É que o feio, doutor, o feio tem que desenvolver alguma vantagem. Ele vai ter que ter uma vantagem. Viu, doutor? E o papo é fundamental. Claro. E aí eu fui perguntar qual era o santo. Idiota, né? Em vez de ficar quieto, eu tenho o Santander. O Santander. Uma Qual conta é o graúda do Santander. Pior que não, até isso é uma falácia. Né? Você só pensa em dinheiro, rapaz. Eu sou pobre e os guris se viram. Os guris se viram do talento. Os guris já estão com mais de 40 também. Já nem são mais guris. É isso aí. Bom, mas então, para futebol, está quase impraticável. No mundo inteiro parou, não tem nenhuma região. A Argentina está jogando com portões fechados, que eu saiba, e acho que ninguém mais. Mas eu acho que agora daqui termina. 3, 4 dias na Argentina... Já para também. Porque o governo da Argentina é curioso isso. Ele agiu rapidamente, só que a Argentina... É que o futebol é quase uma religião, né? Daí uma das falas lá, não lembro, também, não foi o ministro que falou, a fala do governo na Argentina é o seguinte, olha... Tá bem, então aqui todas as medidas, os caras fecharam as fronteiras. E a bola tá rolando ainda. Porque na tese dos caras é o seguinte, o futebol mantém as pessoas em casa na televisão. Aí, claro, os jogadores certamente, uma hora eles vão começar a fazer o que o Renato fez. O nosso presidente disse, em outras palavras, a mesma coisa. Não, o nosso presidente fez pior porque ele disse que era uma histeria falar em parar o futebol. Parar de jogar futebol, né? É porque dessa vez ele não ligou... Vocês ficam se reunindo uma semana debatendo e o presidente, vocês estão todos histéricos. Mas hoje acabou com a fala do Renato, O sensacional hoje foi que o Rio de Janeiro suspendeu as aulas na rede pública. Ipanema, hoje de manhã, e Copacabana, não tinha lugar para montar um guarda-sol. Não tinha lugar para montar um guarda-sol. Aí tem mais gente em casa. A atenuante diz que é ambiente aberto. Oi? Tem uma atenuante que é um ambiente aberto. Mas isso não tira o risco. Não, a água salgada vai ver que... Não, ambiente aberto. Sim, claro. Mas não tira o risco. Não tira porque é muita gente. É um atenuante. Se lota muito, né? Não, agora falando sério. Se eles começarem a se expor do jeito que estão se expondo, vão proibir ou para o Rio de Janeiro.
E saída de lá também. Porque estão abusando. Bom, o Nordeste, por exemplo, as pessoas vão à praia e tal, e não tem nenhum caso ainda, né? Não, Nordeste. Não, deve ter algum. Acho que na, mas pensando. na Bahia, eu acho. Uma coisa assim, Na Bahia tem. Na Bahia tem. No Ceará, por exemplo, eu sei que não tem. Mas não dá para brincar. Mas eu tenho um amigo que mora em Miami e ele ontem postou que todas as pontes que levavam a South Beach estavam fechadas. E as praias estão interditadas em Miami. Daqui a pouco no Rio de Janeiro vão ter que interditar as praias. Tem que botar aquela faixa amarela e preta ali e não deixar o cabanado ir para a praia. Que vai fazer o quê? E outra coisa, né, doutor? Everton e Alexandre, não se trata mais de saber quem tem razão ou não. Claro. Quem vai tomar a melhor medida. Esse país é que tem que ser imitado. Esse medicamento é que tem que ser tomado. Essa orientação é que tem que ser seguida. Aí tem uma coisa muito importante, que nós estávamos falando antes. A informação, nós temos que confiar numa informação de quem sabe da informação e quem tem propriedade para dar informação, e não no WhatsApp. Exatamente. E não no Facebook. Por isso que ainda os meios de comunicação têm um papel importante. Porque eu tenho um grupo de... Escolher o melhor entrevistado possível. Exato. Esse é Pelé, esse é craque. Eu estou num grupo de WhatsApp que tem até pessoas expoentes aí, né? Até políticos e tal. Tem muita bobagem. Cada um quer ser o portador da pior notícia. É isso que eu estava dizendo. Cada um quer ser o portador da pior notícia. Enquanto ele deveria buscar a melhor informação. O Ministério da Saúde tem pessoas competentes e trabalhando de acordo com o que precisa ser feito. A nossa Secretaria da Saúde que tem pessoas na saúde pública competentes, eles sabem o que estão fazendo, eles não estão negligenciando, até porque a gente sabe que tem muitas críticas aos governos, tanto federal quanto estadual aqui, e eles não vão querer ter esse prejuízo eleitoral para eles. Com certeza. Claro, tem muita coisa em jogo aí, né? Exatamente. Então, assim, tudo que eu li de boletins deles até agora, assim, e conversei com amigos meus, infectologistas, tudo está sendo feito de acordo com os protocolos que são feitos nesses casos. Então, eu acho que daí o Brasil tem algo que nós precisamos exaltar e valorizar muito, que às vezes a cidadania brasileira se esquece bastante ou valoriza pouco, ou desvaloriza às vezes por desinformação. O Brasil tem um sistema único de saúde que é universal e que dá conta e absorve a população, toda a população brasileira, inclusive, obviamente, prioritariamente aquelas pessoas que não têm condição de ter a sua saúde, enfim, custeada por plano de saúde privado e tal, e não é assim em qualquer lugar do mundo, né? Muitos países do mundo, inclusive em países desenvolvidos, não tem mais um sistema público de saúde que seja de acesso universal. E o Brasil tem. Pega os Estados Unidos como um exemplo claro disso. Também. E outros países da Europa desmontaram, desmancharam isso e tal. Morre, se não tiver um plano particular de saúde, tu morre. Exatamente. Lá nos Estados Unidos, tem 20 e tantos milhões de americanos que não têm cobertura de saúde alguma. Exatamente. E o que acontece? É nessa hora que a gente vê a importância do SUS, né? Agora, claro, né? Por que essas medidas também que estão sendo pilotadas pelas secretarias de saúde, pelo Ministério da Saúde, que são, vamos dizer assim, quem comanda essa grande máquina que é o SUS, são importantes, né? Porque se elas não são tomadas agora, depois pode ser tarde, né? Depois, quando tiver uma demanda por aparelho, respirador e leito, e essa demanda for 30%, 40% maior do que a capacidade, aí talvez seja tarde demais tu ir tentar comprar emergencialmente, tu ir atrás de médico de fora do país, etc. Né? Esse plano tem que estar sendo encadeado e acelerado agora, né? Eu vi no... E acho que estão fazendo isso, né? Por isso que... Não, o Ministério da Saúde hoje... O pessoal lá do Ministério estava dando uma entrevista, o ex-secretário Gabardo estava dando uma entrevista lá. Que é secretário agora do Ministério lá. Né? E aí perguntaram, mas tem leito no SUS, né? Não, e aquelas pessoas que não têm uma casa adequada, porque às vezes tem pessoas com uma casa com um cômodo para 5 pessoas. É aí que tá. Como é que essas pessoas vão ser isoladas? Eles fizeram um acordo com um navio de cruzeiro, então tem 1.000 quartos à disposição para pessoas nessas condições e tal ficarem sendo tratadas nesse navio. Imagina. É uma atitude rápida, isso é político. Inteligente. Esse mesmo programa que tu citaste, da entrevista lá do pesquisador, em algum momento teve uma outra entrevista de algum gestor lá regional de saúde lá de São Paulo,
que acho que meio que dirige o hospital lá de Tatuapé, ele estava relatando lá os investimentos que fizeram recentemente para comprar respirador. Exatamente. Os caras já sabem, né? Porque, claro, a epidemiologia, como o doutor falava, eles já projetam com coeficientes, né, de progressão matemática mesmo. Isso. Né? Ele tinha 55 Enquanto respiradores. os fatores que vão variar e que vão determinar mais ou menos a curva de crescimento e a velocidade com que ela cresce, né? Se o gestor de saúde já sabe disso, ele não precisa de deixar a curva chegar no topo, né? Exatamente. Ele já vai comprando insumos e mobilizando recursos desde já, né? Mas para a população em geral, né, doutor, o que me parece que é a atitude mais correta é buscar se informar da melhor maneira possível e agir com tranquilidade e com empatia. Tranquilidade. A gente não precisa ter medo do coronavírus. Mas gente tem que ter respeito. cuidado com o coronavírus. Então, assim, o que as pessoas têm que... Qual é o papel que a comunidade tem que fazer, na verdade, Bom, as instituições estão tomando as atitudes que precisam. Por exemplo, o Campeonato Gaúcho foi suspenso, né? O que a comunidade tem que fazer? Procurar não ir a lugares de grandes aglomerações sem necessidade, né? Tem algumas medidas que agora todo mundo lança lá, as 10 medidas contra o coronavírus. Não é contra o coronavírus, é contra tudo que a gente já tinha antes, contra a influenza, né? Contra outras. Por exemplo, lavar as mãos não é uma coisa do coronavírus. Lavar as mãos já tinha que ter. As pessoas tinham que lavar as mãos antes. Sempre. Né? Vacina da gripe, né? Sim. Quando se maneja em banco 24 horas, por exemplo, aquelas telas são uma fonte de contaminação inimagináveis. Se vocês já viram aquela tela contra a luz do sol, assim, o que é contaminado aquilo, o que tem de impressão digital ali, e vocês imaginem as pessoas manipulando aquilo. É verdade. Então tem que lavar as mãos depois de usar banco 24 horas. Em banheiro público, vai fechar a torneira depois de lavar as mãos, fecha com a toalha de papel, não fecha com a mão. Né? Então, é detalhe, mas é fundamental, né? Esses detalhes tem que ter o seu álcool gel dentro do carro, porque vai lá manipular o banco 24 horas, manipular dinheiro, passa álcool gel. Então, esses cuidados, eles não são exclusivos do coronavírus, mas as pessoas estão aprendendo, ao menos está servindo para isso. Eles deveriam ser hábitos, de higiene corriqueiros, as pessoas estão aprendendo coisas que são antigas agora com o coronavírus. Né? Talvez sirva para isso, né? Está aqui nosso novo diretor aqui, Carlos Augusto, e está cumprimentando vocês aqui. Eu quero cumprimentar a chegada dele aqui na nossa TV Ubra. Nem sei se já foi apresentado oficialmente, já tô furando aqui, mas para os telespectadores. Juzinho, mostra o nosso Augustão aqui. Chega aqui, Augustão, chega aqui. Seja bem-vindo. Voltamos a trabalhar juntos, né? O Augustão está sem microfone. Me alcança aqui o microfone, por favor, Alexandre. Vamos ver aqui. Está aqui o Augustão fazendo uma visita para a gente aqui. Fala aí, Augustão. Trabalhar contigo é um prazer, né? E vocês podem ter certeza, convidados do REC, que essa televisão vai ser a melhor televisão regional do estado do Rio Grande do Sul. Se tu quer conhecer fatos, saber das necessidades do Rio Grande, fique na Ubra TV. Obrigado. Seja bem-vindo. Eu sempre esqueço teu sobrenome, é Gostinski. Gostinski. Eu já estava botando um R a mais aqui. Carlos Augusto Gostinski é um dos grandes homens do mercado aí, em termos de comercial, e está chegando aqui, trabalhou recentemente na TV Record, bastante tempo na TV Record. Lançamos a TV Record lá. Tem 11 meses e 8... 11 anos e 8 meses, nós 11 anos e 4 meses. É isso aí. Bom, agora já esgotamos aqui. Valeu. Um abraço. Tá aí. O Augustão ficou 11 anos e pouco lá, eu fiquei uns 7 na TV Record, entre idas e vindas lá do Balanço Geral, Esporte e tal. E agora nos reencontramos aqui. Homem competente, elétrico, né? E comercial tem que ser assim, né? Se for diferente... O Everton Cury também é oriundo do comercial, né? Também. Segue ainda, né? A parte comercial não sai da gente. Né? Está mais paradinho um pouco agora com coronavírus, então vou ficar mais parado ainda. Vai fazer tudo de casa. Tudo de casa. Doutor, os clubes do interior, até que ponto aceitaram bem? E outra, o campeonato, a tendência é que não termine, né? Se vai aumentar o número de casos, ou a CBF muda o calendário e aceita que haja jogos, aceita que haja jogos em datas alternativas,
de combinação com a federação. Mas imagina prorrogar contrato de jogador, o time do interior já não tem dinheiro, Rec. É uma situação complicadíssima, eu sei porque eu senti isso na carne. Ou se decreta o Caxias campeão, ou mas não teremos campeão. Mas eu acho que seria uma das coisas mais justas a se fazer. Não rebaixa ninguém, ano que vem todo mundo sabe que vai ter que rebaixar 4. Claro, eu não tenho, como eu estava na reunião, eu sei mais ou menos o que foi discutido. Aliás, sei mais ou menos, não, eu sei tudo que foi discutido lá. Mas não sou eu que tenho que tomar essa decisão. Mas foi acertado de comum acordo essa parada e provavelmente vai acontecer isso, né? O campeonato vai terminar aí porque nas próximas semanas nós vamos ter um aumento do número de casos. E a grande preocupação foi realmente a saúde financeira dos clubes do interior, né? Porque os clubes do interior não conseguem prorrogar os contratos. Então, assim, a federação vai ter apoio de uma pessoa, de um advogado trabalhista, que vai estudar essas questões de como se pode fazer isso para auxiliar os clubes do interior nessa questão trabalhista aí, né? Prorroga, não prorroga, se encerra o contrato agora. Doutor, elas são muito pouco flexíveis. Se existe daqui a pouco um acordo que possa ser mediado pelo próprio Ministério Público do Trabalho, enfim, né? Que daqui a pouco então, suspenda contratos, né? Uma suspensão talvez... Nós vamos trazer aqui o doutor Décio Neuhaus. Que reduza nós. Que é advogado do sindicato. Difícil, eles não aceitam. É difícil. Nós vamos trazer aqui o doutor Décio Neuhaus, que é advogado do sindicato dos atletas profissionais do estado do Rio Grande do Sul e é auditor do STJD. Ele está no Rio de Janeiro hoje, já provavelmente alinhavando essa situação, prevendo que não se restabeleça a bola rolando. E sabe que é complicado? Eu vou dizer que, claro... Caxias campeão, não fechamos? Com certeza. Com certeza. É o único que ganhou alguma coisa até agora. Eu acho que é justo. Aí tem os colorados dizendo que o Inter tem mais pontos nos pontos corridos, mas também tem o seguinte, né? O Grêmio é o líder do retorno? Não, mas daí não dá, né? Não, eu vou chegar lá. O Grêmio jogou 2 partidas a mais também, né? Como assim? Lá no primeiro turno. Mas a pontuação... Não, eu estou dizendo que se somar... Aí foi a final, né? O Grêmio jogou semifinal e final. Mas aí é uma questão da competência do que fizeram no primeiro turno, né? Uma partida a mais. Uma partida, só o jogo do Caxias? Só o jogo do Caxias. Só uma. Mas em relação aos outros teve mais, porque teve a semifinal e a final, que foram só 4 que disputaram, né? Ele tem um jogo a mais em relação ao Inter, ele e o Caxias tem um jogo mais em relação ao Inter e ao Ipiranga, né? É o Ipiranga. E o Ipiranga e o Inter tem um jogo a mais em relação aos demais, né? Ou seja... Os finalistas têm 2 jogos a mais em relação... Sabe o que é? O Inter cruzou com o Grêmio na semifinal. Isso. Então o Grêmio tem 2 jogos a mais em relação aos outros. Aos outros, exato. E tem 3 pontos a mais em relação ao Internacional. E aí dá taco a taco, é isso que eu quero dizer. Se somar com aquele Grenal lá, foi isso que eu quis dizer. É que nessa altura do campeonato... Me perdi, o Maurício me ajudou no raciocínio aqui. Aí dá 21 a 21. O Inter tem 20 hoje. E o Grêmio tem 18. Talvez o Grêmio tenha a menor saldo de gols. Vai a 21 daí. Aí dá Grêmio. O Grêmio pode ter a menor saldo de gols porque fez 5-0 no Esportivo. Mas veja, não tem... Não, mas tem um ponto a mais também. Não dá para fazer. Não dá para fazer aqui as pichotadas que a Federação Carioca fazia nos anos 80 e 90, né? Sim. Nunca se discutiu que tinha pontos corridos como critério para nada, então não vai ser agora num estado de crise. Não, estou dizendo que alguns colares hoje me mandaram e ficaram bravos. Sim. Teve até um colega meu que é gremista, sim, disse assim, tu tem que dizer, e eu não disse, sim, tu tem que dizer aí que o campeão é o Inter porque fez mais pontos. Sim. Mas aí tem esse jogo que o Grêmio ganhou do Internacional no confronto direto, aí o Grêmio passa a ter um ponto a mais. Exatamente. Agora o que eu quero dizer para esses que te disseram isso, tanto colorados quanto os gremistas... O Gilney do Morro da... Não comecem com esse negócio de vir fazer conta maluca para justificar o interesse do clube. Não, de qualquer forma, eu vou dizer para vocês, daqui 15 dias, aliás, 2, 3 dias antes, está marcada uma outra reunião e essas decisões vão ser tomadas num colegiado dos clubes. Junto com a federação. As vagas também. Vaga para a Série D. Vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Aí bota ponto corrido. Bom, quer dizer, tem que ser coerente. Tem que ser coerente. Então, aí bota ponto corrido nos turnos, não os quando dois... parou. Não os dois mata-mata. O presidente da federação... Tá, mas e aí quem cai? Oi? Ou ninguém não cai? Ninguém vai cair. Ninguém. Eu acho que ninguém vai cair. Não, isso já está decidido. Ninguém vai cair. Não, ninguém vai cair. O presidente da federação não vai chegar e vai dizer assim, vou declarar o Caxias campeão. Isso vai ser uma decisão de comum acordo. De todos os clubes. Os clubes vão ter que topar isso. Eu já digo até porque assim, tem o campeão do interior, que hoje seria o Esportivo,
ele ganha uma verba para isso. E os outros clubes que poderiam passar o esportivo? Mas como que o esportivo seria campeão do interior se o Caxias é do interior também? Porque daí ele é o campeão gaúcho. Aconteceu conosco. Nós fomos campeões gaúchos, tivemos que devolver o prêmio. Só que sabia disso? Novo Hamburgo teve que devolver o prêmio. Sim. Que eu disse que foi uma das minhas várias broncas com o Noveleto, né? Quer dizer, é impossível, quer dizer, um time do interior, que é quase impossível ser campeão gaúcho. O falecido Vianney Carlin meteu a mão com vocês, né? O homem morreu, não vai xingar o falecido. Por isso eu xinguei ele quando ele estava vivo e não vou xingar ele de novo agora. Deixa mas falar, né? aí eu disse, Noveleto, mas só tem um detalhe, vamos ser coerentes. Já é uma epopeia um time do interior conseguir ser campeão gaúcho. Tanto é que de 54 para cá só foram 3, né? Desde 1954. Exatamente. Aí tu ganha um campeonato gaúcho, o cara não tem o direito de ser campeão gaúcho e do interior ao mesmo tempo. Daí ele disse, não, mas o prêmio tem que dar porque vocês vão ganhar uma renda grande e tem que dar. E nós tivemos que devolver o prêmio para o Caxias, né? Mas tudo bem, águas passadas. Né? Mas, voltando a essa questão dos contratos que vocês falavam aqui, evidentemente que numa outra condição, mas eu tive que vivenciar isso. O Novo Hamburgo, quando classificou para jogar a semifinal contra o Grêmio, eu não tinha mais contrato. Vocês são heróis. Eu não tinha mais contrato, eu tive que renovar os contratos por 15 dias, por quê? Porque a minha diretoria me deu um orçamento e disse, olha, Everton, tu pode chegar até tanto. Tu nem tu acreditava no Novo Hamburgo, não fez contrato maior. Não é, aí não é verdade, porque eu já queria na terceira rodada já fazer contrato com eles para jogar a Série D, porque eu senti que o time tinha engrenado, né? E aí fui meio que escorraçado, dizia, mas com que dinheiro? E é uma verdade. A gente que está no futebol, está vendo que a coisa está andando, quer ganhar. E nós tínhamos uma verba, e a nossa verba acabava na semifinal. E aí nós tivemos que prorrogar os contratos, por uma boa causa, né? Que foi jogar a final. Mas tive que prorrogar 15 dias, todos os contratos. E não foi uma coisa muito simples. Não que os jogadores não quisessem, eles queriam ir muito para levar o título. Mas já tinha jogador com time engatilhado que queria uma apresentação deles para treinar, para disputar os campeonatos que viriam dali por diante. Agora essa situação aí, acho que é o menor problema. Porque se não tiver o que fazer, né? É uma questão de bom senso, né, Rec? Coerência, bom senso. Eu acho que o interior, eu já sei de pelo menos 2 votos que vão ser favoráveis no interior a que o Caxias seja o campeão. O Novo Hamburgo o Novo Hamburgo vai votar. O Novo Hamburgo é público disso. O Novo Hamburgo vai votar favoravelmente a entregar o Caxias e numa boa, né? O Juventude também. E o Novo Hamburgo ainda vai dar graças a Deus. Juventude é um gesto sensacional. Tira a Juventude. Apesar de que agora o Juventude tá com um hoje de disse, folga, olha, eu não né? me importo. Presidente Do Juventude. disse que não se importa. Disse, eu não me importo. Então seria o maior rival, né? O maior opositor. Aí mata o argumento dos outros. Né? Não tem condição, né? Esse campeonato não vai terminar. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Não tem mais data, né? Aliás, já não tinha data antes. Alexandre, eu já falei isso várias vezes. Se o Grêmio, e aqui está falando o Colorado, se o Grêmio, hein, doutor, tivesse Não é Novo Hamburgo? vencido o primeiro turno. Oi? Não é Novo Hamburgo? Não, mas é primeiro Colorado e depois Novo Hamburgo. Sou sempre Novo Hamburgo primeiro, mas só que são hierarquias. Eu sou primeiro Clube Atlético de Itapejara. É isso aí. Depois eu sou outro. Mas que é o Zequinha. É isso. É o Zeca Vírus. Mas ninguém tem dúvida disso. Mas aí eu pergunto, imaginem vocês se a gente estivesse discutindo isso num âmbito de dupla Grenal, que o Grêmio tivesse vencido o primeiro turno. Eu duvido que o Colorado, que o Inter ia votar a favor de entregar a taça para o Grêmio. E vice-versa. Os próprios times do interior não se sentiriam tão à vontade. Mas daí, se esse fosse o problema, marcava outro Grenal, mas daí tinha que ser no Beira-Rio, né? Que o retrospecto recente é melhor no Beira-Rio que o Grêmio, né? Tu gosta de fazer festa lá? Eu gosto. Bom, se bem que na Arena o Grêmio não perde desde 2014 também, né? Sim, já vai 6 anos. Lá se vão 6 anos, né? Vou dar uma de Tarcísio, tô cansado de perder Grenal. E o que eram para ter perdido agora, né? É verdade. O Inter, pelo menos no segundo tempo, fez mais volume de jogo que o Grêmio mesmo. Apesar de ter chutado menos, né? Quem faz o balanço do jogo tem que sempre olhar o scout, né? O Grêmio agrediu mais vezes o Internacional. E as 2 últimas chances foram do Grêmio. Do Luciano e do Lucas Silva. Mas aí já era futebol 7. Sim, né? Não. No final sim. A do Lucas Silva, sim. Já era futebol 7. A do Lucas Silva, futebol 8, mas a do né? Luciano, não. Tinha um no gol, né?
Tinha um no gol, né? Futebol 8, porque um era reserva, né? Então ficaram 8 a 8. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela presença. Essa história de adequar com o calendário europeu, com não sei mais o que, isso não tem... Não tem como. Tem espaço para isso, né? Tem muita Eu data já marcada. Eu quero ver no ano que vem derrubar 4, fazer um campeonato com 14, que a gente já não tem data, né? Sempre é o problema. O gauchão não se tem data. Não, e outra, dá férias para os jogadores agora também. Não faz sentido. Voltaram de férias agora. Não, se falar para a rapaziada que é férias, aí já muda. Não, bom, aí já vira daquele jeito, né? Os caras têm que entender. Vamos jogar de portão fechado. Não, os caras têm que bem. Não, é que tem que entender o seguinte, ó, quarentena não é férias, né? Não, quarentena o cara tá recolhido, né? Se o cara tá de férias, o cara vai jogar futebol. Tem alguns clubes que daqui um mês termina o contrato. Exato. Que eles fazem contrato por 3 meses. Aí não é férias, é encerramento da relação. O caso do Aimoré é outro, que ele não tem série. Então, daqui 30 dias termina o contrato deles. Os clubes que não têm série no brasileiro, não tem nem a D, nem a C, nem a B, daqui 30 dias termina o contrato. O ano que vem teremos uma fórmula ainda mais enxuta para poder abrigar 14. Então, 14. Não, mas se parou também a divisão de acesso, quem é que sobe? Não, mas a divisão de acesso tem ainda datas mais adiante para buscar. É que a divisão de acesso, Rex, se tu quiser jogar o segundo... Dá tempo de curar. O segundo semestre... Joga o segundo semestre. Tu joga o segundo semestre, a divisão de acesso. É isso aí. Agora... Mas também tem os contratos. Tu me empresta um pouquinho tua bolinha de cristal. Vocês estão a fim de meter a mão comigo, hein? Eu imagino. Eu escrevi, tomei pau e só o Alexandre me pediu desculpas. Eu imagino. Os puxa-sacos do Renato. Hoje ele tomou uma mijada do presidente. Não, mas eu não estou. Dizendo que ele não tem que dar esse tipo de declaração inoportuna. Eu escutei a declaração. Engenheiro de obra pronta. Não, o que eu gostaria de referenciar é o seguinte. Eu acho que com a evolução, o doutor colocou tudo muito bem aqui, nós vamos ter uma paralisação por um tempo bem maior. Daqui a pouquinho, eu acho que essa ideia de talvez trazer as férias dos jogadores para um período anterior e iniciar os campeonatos mais cedo, dê a condição de se colocar no ano que vem um calendário dentro de condições normais de temperatura e pressão. Porque daqui a pouquinho é o seguinte, em vez de começar dia 22 de janeiro, o gauchão, começa ele lá na primeira semana de janeiro, tu achou as datas que tu não tinha. O problema de começar na primeira semana de janeiro é que mas aí tem que antecipar as férias. Mas aí bota as férias para novembro, por exemplo. Aí sim, porque tem que dar 30 dias de férias. Aí é que eu digo, eu acho que com a evolução do coronavírus, daqui a pouco o período em que nós vamos ficar sem jogos vai ser tão grande que talvez vai se pensar nessa ideia de se dar as férias antecipadamente. Aí todo mundo antecipa as férias e pode começar tudo um mês antes. Mas aí tem uma frase que eu gosto... Mas isso é suposição, é a tua bola de cristal aí. Tem uma frase que eu gosto de repetir, não é minha, obviamente, que todo mundo conhece, que o tempo é o senhor da razão. Sem dúvida. Nós não sabemos quanto tempo vai durar isso que vai acontecer. Tomara que pouco. Nós não sabemos nem se as Olimpíadas vão sair. Provavelmente não, né? Porque é julho, né? Então, Copa América, Eurocopa. Copa América eu aposto que sai. E ninguém treinando, né? Para as Olimpíadas, esses atletas coisas todos. Só o tempo vai dizer. Não adianta. Doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Você sempre ilustra muito bem aí. Um abraço para vocês. Tem um raciocínio muito claro das coisas, muito transparente. E acho que ganha a federação e ganhamos todos nós. Já voltamos. A Federação Gaúcha de Futebol suspendeu o gauchão por 15 dias. Clubes foram ouvidos antes da decisão e a maioria a favor da paralisação. Grêmio, Renato já havia ameaçado greve em caso de não paralisação. Boca fechada, não entra mosquito. Tomou-lhe um xixi do presidente. Diz que é desnecessário o que ele disse. E eu também acho. Elenco gremista vai seguir treinando normalmente, se reapresentar amanhã. O Grêmio está esperando pela Comebol, como já lembrou aqui o Alexandre, porque daqui a pouco vai que a Comebol surpreenda e marque jogo com portões fechados da Libertadores. O Grêmio segue 100% no retorno, líder do Grupo B, mas ainda em segundo na classificação geral. Com Kahneman recuperado, praticamente todos os jogadores ficam à disposição. Thiago Neves e Jean-Pierre se aproximam das condições ideais, disputam uma vaga e Renato terá que optar por sacar um volante. Justiça negou o pedido de rescisão contratual do atacante Ferreirinha. O jogador vai seguir treinando com o grupo de transição. Ajax e Bayern de Munique têm interesse e monitoram PP, que ontem não jogou bem. No Inter, o presidente Marcelo Medeiros tem suspeita de coronavírus. Resultado do exame sai até quarta-feira. Colorado também foi a favor da paralisação do gauchão. Com reservas, o clube manteve o primeiro lugar geral e do Grupo B.
O grupo de jogadores folgou hoje, mas também dará continuidade às atividades a partir de amanhã. Meio que fizeram um acordo, Grêmio Internacional, né? Porque se os dois tomaram a mesma medida, não é uma simples coincidência. Direção afirmou que mudará os protocolos dentro do clube para maior prevenção. Amanhã tem uma entrevista, inclusive, do departamento médico e do Rodrigo Caetano. Categorias de base ficam sem trabalhos por 3 semanas. E dentro dessa linha de coronavírus e tudo mais, o teste do JJ, do Jorge Jesus, segundo o Flamengo, deu positivo, fraco ou inconclusivo. Mas é considerado que deu positivo. Ele está aguardando a contraprova, o técnico do Flamengo. Já achei, a primeira vez que eu recebi isso hoje, achei que era brincadeira. É fato, e o Luan é um dos casos suspeitos no Corinthians. Se até Jesus pega coronavírus, já voltamos. A gente não pergunta tudo para o doutor, o Maurício levantou uma situação, se é para tomar paracetamol ou ibuprofeno. Casualmente eu ouvi hoje, uma pessoa, hoje na televisão, foi feita essa pergunta. E a infectologista comentou que o paracetamol seria contraindicado e ela deu os motivos, deu as razões, né? Principalmente, ela disse para diabéticos, por exemplo, sempre é contraindicado porque o paracetamol, ele tipo afina o sangue, né? Ele cria uma dificuldade maior de... Cada caso é um caso. Exatamente. Mas normalmente não paracetamol. Não paracetamol. Quer dizer, eu sou leigo e não vou saber explicar, mas essa pergunta foi feita e a infectologista agora, que estava lá... Internet... Mas em relação ao ibuprofeno, tem uma revista científica que publicou um... É revista quente ou é fake news? Não sei, aí a gente tem que perguntar para o doutor Ivan Pacheco. Ela não disse exatamente que o ibuprofeno era indicado. Ela disse que entre os dois, com certeza o paracetamol não. O ibuprofeno ela botou uma interrogação. Segundo essa pesquisa, ibuprofeno, corticoides e aspirina são contraindicados em caso de suspeita de coronavírus. Então nenhum dos 4, no caso. Nenhum dos 4. Ela foi tácita na contraindicação ao paracetamol. Procure um médico, né? Ela foi tácita. Ibuprofeno, ela disse que não tinha elementos suficientes, mas deixava uma interrogação. Já voltamos. Tem muitos e muitos recados aqui. O pessoal está perguntando sobre o Roger Guedes, mas a distância vai ficar tão grande agora de qualquer realidade. Ninguém vai contratar agora sem saber quantos meses vai ficar pagando salário. O que tu pode fazer agora é especular no mercado para contratar na janela de agosto, para o cara chegar em setembro, talvez. É isso aí. E vai atrapalhar a janela também, né? Vai. E depende de onde é que vai estar esse vírus danado aí. Né? O REC revirou o mundo de perna para o ar. Essa é a grande realidade. As produções das fábricas, as condições de recebimento de insumos. Tomara que a gente se restabeleça rápido. Né? E quem sente mais somos nós, que já vem com uma economia cambaleante, né? E já tivemos esse problema, eu tenho muita informação nesse setor de turismo. O setor de turismo vem sofrendo desde o final do ano passado com um grande problema que se teve no Nordeste com as manchas de óleo, né? Sim. E aí vira o ano, quando acha que vai puxar um fôlego, aparece o coronavírus. E tem um outro detalhe, né? Estoura no pobre. Por isso que hoje o governo se adiantou e disse que 54 bilhões serão para garantir empregos. Vamos ver como é que vai se aplicar isso aí, né? Se deu mais prazo para pagar o valor mensal que as empresas pagam do FGTS, se deu uma carência para pagar também o imposto do Simples Nacional. São algumas medidas nesse sentido. Vão ser abertas linhas específicas para micro e pequenas empresas. Né? O problema é o acesso, né, Rec? Sempre é o problema. Eu sei que a burocracia. Eu sei que no setor de turismo, as grandes agências do Brasil conseguiram, junto à BNDES e Banco Santander, linhas bem interessantes. Inclusive, no BNDES, a linha é 5,4% ao ano, mais TJLP. Não vai dar 8% ao ano. E com 2 anos de carência para pagar. Isso, de fato, vai dar um fôlego para os agentes de viagem. Muita gente diz, o futebol que se exploda, todo mundo ganha bem e tal. Puxa vida, 90 e poucos % ganham mal. E o futebol não são só os jogadores, é tudo que envolve, desde o fabricante de ingresso, desde o cara que faz a catraca, desde o cara que faz a segurança, a limpeza, os auxiliares,
os júniores, os juvenis, os infantos juvenis, isso é sub agora, né? Sub-17, sub-18, sub-16, é muita gente envolvida, são os pais. Então não dá para praguejar o futebol. Futebol é, como diria o Juca Chaves, brincando na sua canção, ganha-pão da imprensa, mas é o ganha-pão de muita gente. Sim, a não é econômica, né? É uma bela olha as fonte de comissões renda. técnicas, olha, é massagista, é roupeiro, é pessoal que trabalha na limpeza do estádio, é pessoal vendedor de cachorro-quente, de pipoca, de trago. É o pessoal que mantém o gramado. O Maital, que surgiu de bar novo ali. O pessoal que mantém o gramado do estádio, vende adubo para grama, sabe? Movimenta muita coisa. E quem tem categoria de base, Novo Hamburgo lá, chegou a ter 400 crianças na categoria de base. Isso movimentava um monte de gente. Te preocupa a preparação física do Grêmio, para não dizer que não falamos de futebol? O Grêmio tem cansado nos jogos, cansou no Grenal, cansou contra o São Luís? Preocupa sim, e isso tem se demonstrado tanto no Campeonato Gaúcho quanto nos jogos da Libertadores, né? Mesmo o jogo que o Grêmio venceu lá em Cali, o Grêmio sentiu fisicamente o jogo, sentiu o Grenal principalmente, nos dois Grenais inclusive, né? Ainda que o Grêmio tenha chegado ao gol nos acréscimos, mas vamos pegar assim, pega o último terço do segundo tempo, até no Grenal do Beira-Rio o Grêmio teve dificuldades de suportar. Puxa, e no Beira-Rio foi dominado com 10, né? Exatamente, o Internacional tinha um jogador a menos, né? Tipo, para nossa sorte, enfim, né? O Everton lá tirou um coelho da cartola, botou a bola na cabeça do Diego Souza, que agora, enfim, né? Tem alguém que a bola chega na cabeça e o cara bota para dentro do gol, né? Bota mesmo. Se é no André, aquela bola sai lá na bandeirinha de escanteio. Mas me preocupa sim, me preocupa, porque o Grêmio não pode ter a perna pesada no final de um jogo contra o São Luís de Juí, né? Ou contra um adversário mais fraco, enfim, aí o Grêmio teria que estar mostrando uma outra condição. Bom, isso tem a ver com algumas ausências importantes. O Jean-Pierre está voltando agora, que é um jogador que nos dá mais vitalidade e tal. Mas isso pode ter a ver também com algumas escolhas de escalação que, a meu juízo, não são as melhores, né? Já falei outras tantas vezes aqui sobre a minha opinião de que o Maicon deve ser reserva e de que essa decisão do Maicon ir para a reserva emprestaria um pouco mais de fôlego ao meio-campo do Grêmio, na minha opinião. Porém, talvez não seja só isso. Talvez o Grêmio precise olhar melhor para o seu trabalho físico de início de temporada. Everton Cury, o time do Inter já entendeu o sistema do Cudê? Olha, se entendeu totalmente, eu ainda não tenho essa condição de afirmar. Mas pelas amostras que nós tivemos, o jogo contra a Universidade Católica, mesmo o Grenal, me parece que está começando a compreender, né? E mesmo o time ontem, que só teve o Edenilson como titular, está jogando da mesma maneira. Eu acho que está começando a entender e está mudando a cara, está dando esperança para a gente, está dando esperança para o torcedor colorado. Já o Nonato voltou a jogar bola? Eu acho ele um bom jogador. Ele é jovem, tem que evoluir ainda, né? Talvez um pouquinho dispersivo às vezes, mas ele é um jogador com muita vitalidade, né? E diferentemente do que a gente tem notado no Grêmio, né? O Inter parece que tem um fôlego bastante interessante aí. A gente tem visto o time correndo muito. Nós temos um exemplo claro que foi o Edenilson aos 48 do segundo tempo contra a Católica, sofrendo um pênalti ou não, mas seja como for, dentro da pequena área do adversário, ou seja, correndo muito, né? Então, apesar desse susto inicial que todos os colorados tiveram com aquela formação absurda, com Lindoso e Musto no time, eu até agora não entendo o porquê disso, né? Mas foi corrigido. Para garantir o zero. Não, mas não tem que garantir zero. Olha aqui, ó. Eu mas imagino. Não conhece o grupo. Não, pera um pouquinho. Eu imagino que. Essa é a explicação dele. Eu imagino, claro, ele tem que justificar. Eu imagino, Rec, que tu faça vários testes nos teus treinamentos. Ou senão tu não treina, né? Então, evidentemente que sempre que tu testar um time sem a dupla Lindoso e Musto, ele vai jogar mais. Ele vai atacar mais. Então, tu vai esperar passar por Tolima e Universidade de Chile para só fazer isso contra times mais gabaritados? Se tivesse feito isso contra Tolima e Universidade de Chile, não tinha nem empatado lá, tinha atropelado os dois.
tinha atropelado e já tinha formatado e dado uma condição melhor para essa largada de chave de grupos da Libertadores. Né? Então, essa justificativa eu não aceito. Eu aceito que ele tenha imaginado esta condição, né? E em função de não ter dado certo, ele viu que a partir daí não ia haver evolução, aí ele resolveu ser um pouquinho mais arrojado, né? E viu que deu certo e mostrou que não é teimoso, e aí ele tem mérito por isso. Pois é. O Internacional tem essa questão ainda para resolver, que é perene, né? Permanente, que é a do D'Alessandro. Thiago Galhardo ou D'Alessandro, Marcos Guilherme ou D'Alessandro. Tem que achar um lugar para o D'Alessandro? Eu particularmente acho que o D'Alessandro, por tudo que já fez pelo Inter, pelo que ele representa tecnicamente, tem que dizer quando ele quer jogar e quando ele não quer, e todo mundo tem que obedecer. Está falando sério? Estou falando sério. Estou falando sério porque o Thiago Galhardo... Mas então para que contrata um técnico como o Thiago Galhardo... Ele vai escalar? Não, ele vai se escalar ou não, os outros não é ele que escala. O Thiago Galhardo, eu acho que mostrou que tem condições de ser um bom substituto, tem vitalidade, é um jogador vertical, né? Mas essa vitalidade toda, esse gás todo que o Thiago tem, o D'Alessandro compensa com incrível habilidade técnica e a liderança dele. Eu acho que está bem assim, que o D'Alessandro não vai poder jogar todas as partidas, e quando ele não jogar, bota o Thiago Galhardo lá que ele vai dar conta do recado. Eu estou bem mais tranquilo em relação a isso. PP ou Alisson? Alexandre Maia. Olha, é difícil assim, ó. É difícil avaliar o PP no lugar que o Alisson ocupa hoje, porque parece que botaram no estatuto do clube que é proibido testar, né? E eu acho lamentável que seja proibido testar, haja visto o fato que, para mim, está muito claro que o Alisson não tem dado a resposta. Não tem dado. Tipo, não é o ideal tu ter que colocar o PP, que é um jogador mais agudo, numa função mais de composição, vamos dizer assim, de última parte do meio campo e tal. Não é ideal. Mas, ao mesmo tempo, tu vai ficar com um jogador que é sempre, né, nota 5, nota 5,5, enfim, quando vai dar tudo certo, ele é nota 6, que é o Alisson. Está entregando muito pouco, Alisson. Mas, Alexandre, ele empresta bastante vigor ao time. Eu acredito que com o retorno do Jean-Pierre as coisas se ajeitam, porque o Jean-Pierre é diferente. Pode ser que pode ser que a presença do Jean-Pierre amenize o fato de o Alisson entregar tão pouco. Ou dele, Alisson, conseguir entregar um pouco mais com a parceria do Jean-Pierre, fechando melhor no meia cancha. Bastante intenso. Porque assim, hoje, em 2020, o Alisson não entregou nada ainda, né? Até agora. E em 2019 também não estava lá essas coisas. Além da suspensão das atividades da categoria de base, tanto o Grêmio quanto o Internacional, o Grêmio tomou uma outra medida. Funcionário com mais de 65 anos não precisa trabalhar. E o Everton Cury, a gente estava falando no intervalo aqui, tomara mesmo, né? A gente gostar do presidente e tal, não tem problema nenhum. As nossas divergências ficam a lo largo nessas horas. Tomara que dê negativo o exame do presidente para não causar alvoroço. Não que o presidente não vá curar, é jovem ainda, mas vai criar uma situação de especulação. Se o presidente pegou, outros vão pegar. Tomara que dê negativo. No Valência, 35% do elenco entre jogadores e comissão técnica estão com coronavírus. Primeiro já deu negativo do presidente e tem uma contraprova que sai na quarta-feira. Valeu, obrigado. Sempre Fique em casa. Alexandre, Everton, Maurício, bom proveito com a caneca aí da Fábrica Fantástica. Até amanhã. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Venha curtir o verão na natureza. A apenas 100 quilômetros de Porto Alegre, o Raft Adventure